um vídeo aqui relacionado com ruído de fundo. Então eu vejo que muita gente tem problemas com equipamentos de áudio e o ruído de fundo, né? Ele acaba atrapalhando, né, uma boa audição. Então eu resolvi fazer esse vídeo sobre isso. Há muito tempo atrás eu fiz um vídeo sobre como utilizar, né, como otimizar o uso do Gradiente Model A1 usando os knobs no máximo. Naquele vídeo lá eu mostrei, né, a diferença de velocidade que tem a gente usando ele com o knob aqui ou com o knob aqui, né? Então, com o knob aqui a gente baixa a velocidade do amplificador em alguma porcentagem, né? Isso acontece para qualquer power, tá? Qualquer amplificador que tem controle de volume, ou seja, que tem atenuador, né? Vai acontecer isso de a gente ter menos velocidade com o knob nessas posições intermediárias, tá? Então, o ideal de power é ter, a gente usar com volume no máximo, né? Qualquer um, né? Pode ser, por exemplo, até um Technics, né? Qualquer power, né, que tenha esse tipo de atenuador aqui, né? Então, usando nessa posição, a gente tem a certeza da melhor velocidade, né? Então, por exemplo, o PA1800, né, ele não tem esses controles, né? Então, se eu comparasse, por exemplo, o A1 aqui, né, nessa posição, e o PA1800, né, que ele não tem, ele está no máximo, né, é como se ele estivesse no máximo, o A1 ia sair prejudicado no teste, tá? Porque isso aqui limita a velocidade do amplificador, tá? Então, por isso que power a gente tem que usar aqui no máximo, né? Então, o Gradiente H2 também não tem atenuador, né, em forma de knob. Ele tem aqueles botõezinhos que a gente aperta para atenuar. E o A1 não tem, ele é com esse tipo de controle aqui, né, que a gente pode colocar na metade, né. Fiz aquele vídeo mostrando que, né, não é só on, é qualquer power que a gente usa com o knob no meio, a gente perde velocidade, tá? A gente perde característica. E essa velocidade, ela digamos que faz falta lá na região dos agudos, tá? Nos 20 kHz lá já dá para ver diferença na forma de onda se a gente usar com o knob aqui ou com o knob aqui, né? Então tem um capacitorzinho na entrada de cada placa amplificadora aqui, né? E esse capacitor em série com essa resistência aqui, por exemplo, é de 5K, ele vai formar um filtro passa baixa. Quando eu coloco aqui, ó, no máximo, então a resistência aqui é 0, né? Então esse 0 ohms aqui consegue vencer a capacitância que tem na entrada da placa, tá? Agora aqui, ó, 5K já começa a interferir, forma um filtro, né, passa baixas, né? E isso é o que vai, digamos que limitando a banda passante do amplificador, né? Esse aqui, o A1, tem um potenciômetro de entrada de 10K, mas tem amplificadores, tem powers que tem um potenciômetro de entrada, por exemplo, de 50K, né? Então aí o de 50K, quando a gente está aqui no meio, a gente está com 25K em série, né? Digamos com o capacitor que está aqui na entrada das placas. Então aí forma um filtro passa baixas, né? Mais intenso ainda, né? Só que aí, digamos, com esse vídeo, né, as pessoas acabaram, né, digamos que até reagindo, comentando que não tem como usar no máximo aqui, porque cria ruído, né? Então esse vídeo vai ser falando sobre isso. Bom, eu tenho aqui esse A1 conectado aqui num pré-amplificador, tá? Que é esse Sansui aqui, é um CA3000. Ele está conectado com o rádio, tá? Não liguei CD, nem música, nem nada. E quero mostrar aqui qual é o comportamento disso, tá? Ó, então eu tenho aqui o pré-amplificador. Na cidade de... Tá? Quem tá curtindo? Ligado no A1. O A1 tá com o knob no máximo, ó, os dois. E agora eu vou ali perto da caixa para mostrar o quanto de ruído fica. Descontando aí o ruído das motos, né, o ruído dos carros que estão passando. Tentem escutar aqui. Aqui está na região do mid-range, ó. Aqui está na região do woofer. Tá.
Agora eu vou lá na outra caixa. Ó. Aqui é a região do mid-range. Aqui é a região do woofer. E aqui é a região do outro woofer. Nota que não tem ruído nenhum, tá? E o meu A1 tá com volume no máximo. Então se eu descer aqui, ó. Notem, ó, tá tudo ligado, né? As caixas estão aqui, né? E não tem ruído. Muitas vezes, né, a pessoa acaba usando um pré-amplificador que ele insere ruído no sistema, né? Então, se daqui sair alguns milivolts, o amplificador vai amplificar isso, né, esse ruído de fundo, e vai mandar isso para as caixas, né? É muito importante, tá? Se vai usar um pré-amplificador, procurar um pré que não insira ruído, né? Por exemplo, esse aqui, ó, ele é um pré silencioso, ele não está inserindo ruído nenhum no sistema, né? Então, eu sei que o mercado brasileiro aí tem alguns bons pré, né? Eu acabei analisando os 4 powers clássicos nacionais, mas eu não analisei os 4 prés clássicos nacional, porque eu não tenho, tá? Se eu tivesse o CM5000, o P1, CP1800, né, e o P2, eu poderia fazer análise, mas eu não tenho, tá? Então eu não sei se eles inserem ruído, né, não tenho como saber, né, porque nunca operei com um daqueles. Então o pré, se ele for de má qualidade, né, ele vai ter um pouquinho de ruído de fundo, né? Então é normal, né? Um pouquinho de ruído tem. Eu tenho aqui 2 prés, né? Um Yamaha C4, tá? Não insere ruído nenhum, né? E tenho o CA3000 da Sansui, também não insere ruído nenhum, né? Eles estão os dois recapeados, né? Então voltaram à condição original, né? A condição de como saíram da fábrica, né? Com as capacitâncias todas normais, né? Então, capacitância de fonte, a capacitância dos interestágios, ficou tudo como deveria ser. E notem que ele é silencioso, mesmo com power no máximo aqui, ó. Não tem diferença. Eu vou mexer no volume aqui, ó, e vou lá na caixa, tá? Mínimo, máximo. Mínimo, máximo. Ó. Então, o ruído que vocês vão escutar aí vai ser dos carros passando, né? Outro detalhe, tá? Eu tenho aqui meu sistema totalmente aterrado, tá? Então eu uso esse tipo de cabo aqui. Eu trago terra, né? Esse pino do meio aqui eu conecto na carcaça dos equipamentos, né? Então eu tenho todo o meu sistema aterrado, tá? Então com isso, né? Ó, o amplificador está ligado, o volume está no máximo. Ó, eu posso vir aqui, né? Com, digamos, segurança, né? E posso tirar os RCA, ó. Tá? Até vou colocar um volume aqui, ó, para você ver que é ele mesmo. Ó, botei um pouquinho de volume, tá? E vou reconectar aqui, ó. Tá? Não dá descarga, porque meu potencial da carcaça do pré é exatamente o mesmo potencial da carcaça do power, tá? Então eu posso fazer esse tipo de conexão sem dar aqueles surtos de ruído, né, que dá, né, em sistemas não aterrados, né? Então aqui eu fiz via cabo de força, então lá embaixo tem uma régua e todos os terra da régua são comuns, né? Então eu tenho todos os meus equipamentos aqui com o mesmo potencial de carcaça, tá? Uma outra coisa para fazer é passar um fiozinho, né, na carcaça do pré, né, para a carcaça do power, né? Power no máximo, sem ruído, tá? Então, powers, digamos, de má qualidade, que não foi tomado certos cuidados com a montagem, né, com o aterramento da fonte na carcaça internamente, então eles vão acabar tendo um pouco de ruído de fundo, né? Então,
Eu fiz a medição, né, do ruído de fundo do A1, do PM5000, do H2 e do PA1800, né, e deu perto de 0,2, 0,3 milivolts, então eles são bem silenciosos, né. Então aí tem que ver também, né, o quanto que é o ruído de fundo dos pré, né, porque quando a gente liga um pré aqui, né, o amplificador vai amplificar o ruído de fundo, né. Se o pré não tem ruído de fundo, o power não vai amplificar nada, né? Então o power geralmente não é o culpado do ruído de fundo, tá? Para a gente testar um power para ver se ele tem ruído de fundo, é bem simples, né? Basta vir aqui, ó, tirar os conectores de entrada e vir aqui na caixa, né? Ó. Então, a gente não tem ruído de fundo, ó. Tá? Então aí a gente tira a dúvida, né, de se é o power, o que que é. Então se de repente a gente coloca aqui os conectores, né, e o ruído de fundo aparece, é porque é o pré que está inserindo o ruído de fundo e não o power, tá? Então tem como usar volume no máximo? Tem, né? Basta que o power, digamos, seja de qualidade, né? Então tem aparelhos de alto nível, né? Não tem esse tipo de controle, é direto, né? Só mais um detalhe aqui, vocês notaram que isso aqui, né, é um pré-amplificador, isso aqui é um power amplificador. Então, se eu colocasse isso aqui dentro dessa caixa, eu teria um amplificador integrado, tá? Que é o caso disso aqui, né? Esse aqui é um Pioneer, um SA9800, né? Ele é um amplificador integrado. Ele está o power e o pré dentro da mesma caixa, tá? Agora eu pergunto para vocês, quantos volumes tem aqui? Um só. E aqui? Um, dois, né? Por que aqui só tem um volume e aqui tem dois? A gente não precisa ter um volume na entrada do power, tá? A gente só precisa que o pré seja silencioso, né? Que o pré seja de qualidade, né? Que não insira ruído no sistema. Aqui, por exemplo, né? O power lá atrás está sempre com ganho no máximo, tá? Não é potência no máximo, né? É ganho. O ganho está sempre fixo, é, por exemplo, 20 vezes, né? Mas quando eu fecho aqui o knob do volume do pré, eu não fico com ruído nenhum nas caixas, né? Então é esse tipo de coisa que eu queria exemplificar, né? Então muitos powers assim, né? Por exemplo, o PA1800 não tem controle de volume. O controle é todo feito por um volume só, que está no pré, né? Isso aqui é só um plus, né? Só um mimo que não precisava ter, né? Então quando a gente faz aqui, a gente está diminuindo a velocidade do power, né? Está perdendo velocidade. Então se eu perder um pouco de velocidade aqui, perder mais um pouco de velocidade aqui, né? Por exemplo, estou aqui na metade, né? Na metade. Se eu vier aqui, ó, e deixar aqui na metade, né? Eu vou perder velocidade aqui nesse potenciômetro e eu vou perder velocidade aqui nesse potenciômetro, né? Então por isso que a gente tem que colocar aqui no máximo, né? A gente elimina a perda de velocidade aqui no power, né? Porque aqui no pré a gente não tem como eliminar essa perda, tá? De velocidade. A gente vai ter que usar em algum volume aqui no meio que vai ficar adequado, né? Então, mas pelo menos eu não estou perdendo em dois lugares, né, a velocidade do sistema, né? Então era isso aí que eu queria comentar, né, sobre power, pré e ruído de fundo, né? Então é isso aí, um abraço.